Glória a Deus. Meus amados irmãos, quem está feliz nesta noite, dê um glória para Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Para mim é uma festa toda terça-feira. Aliás, a Bíblia diz que o de coração alegre tem um banquete contínuo. A pessoa que tem Jesus na alma, ele vive num banquete constante. Mas quando chega a terça-feira, o banquete, não é, Júnior? Glória a Deus, é dobrado. E meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos prosseguir meditando em Cantares, as riquezas de Cantares de Salomão, ou como diz outras versões, o Cântico dos Cânticos. Conforme os irmãos já sabem, Cantares é uma alegoria. Cantares é um livro alegórico que fala de dois personagens principais. Um é o noivo e o outro personagem, ou a outra personagem, é a noiva. O noivo, todos nós sabemos que é Jesus. E a noiva, ou a esposa, todos nós sabemos que é quem, meus amados irmãos? A igreja. A igreja. Os pais da igreja antigos, os primeiros pais da igreja já entendiam isso. Jerônimo, Agostinho e outros também sabiam que essa tipologia apontava para Cristo e para a igreja. E nós vimos ao longo desses 7 capítulos, nós estamos terminando, eu pensei de terminar terça-feira passada, mas Deus não permitiu, o sermão sobre a renovação do amor da noiva. Os irmãos estão lembrados, né, que a noiva passou por um tempo de que no capítulo 5, vamos ver se vocês lembram, a noiva passou por um tempo de esfriamento, o amor arrefeceu, o amor apagou. E os irmãos estão lembrados que ela disse, o noivo bateu na porta, estão lembrados? Nunca esqueçam isso. O noivo bateu na porta, chamando-a, e ela disse, já tirei as minhas vestes, já lavei os meus pés, estou deitada e não vou me levantar para vestir a roupa e nem vou me levantar para sujar mais os meus pés. E o noivo insistiu, mas ela dormente, estão lembrados disso? Ela dormente, não atendeu, mas o noivo generosamente, quem sabe dizer qual foi o maior ato de generosidade do noivo, naquele momento de frieza da noiva, de indiferença? Quem vê se vocês estão lembrados, um ato de graça, um ato de bondade, um ato de ação maravilhosa. Qual foi? Ele meteu a mão pela fresta de quê, irmãos? Da porta. E derramou o quê? Nas aldravas, nas fechaduras, nas dobradiças. Mirra. Derramou azeite de mirra. Quando ela resolveu levantar, que meteu a mão na maçaneta, que meteu a mão na fechadura, nas dobradiças, estavam tudo oleado, estava tudo lubrificado, e os ferrugens as ferrugens haviam desaparecido, e a porta ficou fácil de quê, meus amados irmãos? De abrir. Que representa aquela mirra? Que representa aquele óleo nas aldravas, nas fechaduras? Quem lembra o que é que significa isso, aquele óleo? Aquele óleo é o que, meus amados irmãos? A graça de Deus preparando o coração do pecador, para que o coração do pecador, o que, meus amados irmãos? Se abra. Isso na teologia chama-se graça. Vê ver se a igreja decorou. Na teologia chama-se graça o que, irmãos? Preveniente. É a graça que vem antes. É a graça que Deus dá. Se Deus não meter a mão na brecha da porta, se Deus não colocar o azeite da graça, nós nunca nos levantaremos da nossa inércia espiritual. O homem só se levanta para Deus, a mulher só se levanta para Deus se Jesus primeiro meter a mão e se Jesus derramar o que, irmãos? O óleo da sua graça preveniente. E eu só estou aqui, você só está aqui porque Jesus meteu a mão na fresta da porta e derramou o azeite da graça. Amém. Então, irmãos, aí a noiva despertou. Nós estudamos o capítulo 6 e agora chegamos no capítulo 7. Estudamos o capítulo 7,
os acontecimentos, e agora encontramos no capítulo 7 a noiva dormente ou a noiva despertada. Despertada. Me ajudem. A noiva dormente ou a noiva despertada? Despertada. Despertada. Eu expliquei para vocês que na história da igreja tem as fases. A igreja, ela é como a lua. Estão lembrados que a gente falou? Quem é esta? Formosa como o quê, meus irmãos? A lua. A lua é uma fase só? Me ajudem, por favor. Sim ou não? Não, a lua não é uma fase só. A lua, ela tem 4 fases. Ela tem a fase minguante, ela tem a fase nova, ela tem a fase cheia e ela tem a fase crescente. Não é assim? Porque, irmão, muitos crentes perguntam: pastor, por que é que a igreja não está a mesma? Por que é que a igreja não está do mesmo jeito que há uns anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, ou de quem tem 70 anos de crente? Por que é que eu vi cegos verem, paralíticos andarem, eu vi fervor, eu vi evangelismo, eu vi missões, eu vi fervor, eu vi oração, eu vi dons espirituais, e eu não estou vendo? A resposta é essa: é porque a igreja é semelhante ao quê, meus amados irmãos? Vê se vocês aprenderam, acordem. Vocês estão no capítulo 5 de Cantares, glória a Deus. É porque a igreja é semelhante ao quê, meus amados irmãos? A lua. E a lua é feita de quê, meus amados irmãos? Fato. Mas depois a lua vai voltando, né? Vai chegando. Quem crê que ela vai chegar de novo no grau? Quem crê, dê um glória para Deus mais forte nesta hora. Vamos orar. E com um motor desse ela vai chegar mais ligeiro. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, vamos adiante. Nós vemos aqui que a noiva estava renovada. Você vê que agora quem é que fala, quem é que chama, quem é que se anima, quem é que age? Quem é que age aqui no final do capítulo 7? É o noivo ou é a noiva? A noiva. A noiva. A noiva está entusiasmada. Ela está fervorosa. Ela está apaixonada pelo noivo. É quando a igreja, os crentes, tanto coletivamente como individualmente, eles estão fervorosos e apaixonados por Jesus. E nós vimos aqui que a noiva disse 4 coisas. Primeira, capítulo 7, versículo 11. Por favor, 7 e 11. Vem, ó amado, vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se floresce as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu grande amor. Muito bem. Aqui tem alguns verbos de ação, não é assim? Vem, ó meu amado. Primeiro, saiamos ao campo. Segundo, passemos as noites nas aldeias. Terceiro, levantemo-nos pela manhã para ir aonde? As vinhas. Quarto, vejamos se florescem as vides, se abre a flor e se já brotam as romãzeiras ou as romeiras. Ali te darei o meu grande amor. Nós vimos nos cultos passados o primeiro verbo. Vem, amado meu, saiamos ao campo, passemos a noite ou as noites nas vinhas. Esse aí nós já meditamos, que fala da intimidade com Jesus, de uma vida reservada com Jesus, de uma vida de oração, de uma vida de meditação. Aquele crente que tem o seu encontro com Jesus no campo. E eu expliquei para vocês que esse campo não é físico, não é geográfico, não é topográfico, é qualquer lugar. Estão lembrados que eu falei disso? Pode ser no seu gabinete, pode ser no seu quarto, pode ser na sua cozinha, pode ser no seu quintal. E se a casa é bem pequenininha, pode ser até onde que eu falei? No seu banheiro. Você tranca o banheiro e ali você se ajoelha e você vai ali ao campo com Jesus. Ali Jesus vai se revelar a você. Você vai com a Bíblia, se ajoelha com a Bíblia aberta, ora com a Bíblia aberta, medita, Deus fala com você, você fala com Deus, e ali vai ser um encontro do noivo com a noiva no campo. Nós vimos também a semana passada que a noiva disse: levantemo-nos de manhã. Nós falamos que o segredo de Jesus
Como homem, como Deus, ele não precisava de orar, mas como homem, ele precisava orar. E nós vimos que o segredo de Jesus, a sabedoria de Jesus, o poder de Jesus, era porque Jesus levantava muito cedo para buscar o Pai, e o Pai lhe dava poder para fazer milagres. O Pai lhe dava uma língua, o quê? Nós vimos que Jesus recebeu de Deus uma língua erudita, e todo mundo que se levanta cedo com Jesus, todo mundo que levanta cedo para orar, todo mundo que dedica tempo à oração, ele arranja uma língua erudita para saber dar uma boa palavra no tempo certo. Ele tem resposta, ele tem solução. Todo mundo procura ele, todo mundo procura ela. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma língua, o quê, meus amados irmãos? Erudita, uma língua polida, uma língua sábia, uma língua abençoada por Deus. Mas, irmãos amados, aí aqui vem agora a terceira. Glória a Deus. Por favor, versículo 12, para nós chegarmos no terceiro verbo. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abrem a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu grande amor. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre o que, meus amados irmãos? A flor, e se já brotam as romeiras. Os irmãos sabem que em Israel é terra de vinha, é terra de vide. Apesar de ser uma terra seca, mas é uma terra que tem muitas vinhas. A terra de Israel também é uma terra de romãs, que é uma fruta lá, a romã de lá é enorme. Quem já foi a Israel já deve ter visto, as romãs de lá não são como as nossas romãs são pequenas. Mas quem já foi a Israel, irmão, parece uma laranja Bahia, que acho que nem existe mais a laranja Bahia. É um bicho grande, quase como um coité. A romã de lá, e é doce, e ela é depurativa, ela é curativa. A romã é símbolo de bênção, romã é símbolo de bênção, vinho é símbolo de alegria, não é assim? E que é o fruto da uva, e a romã é símbolo de bênção. Por sinal, a romã estava na bainha da túnica do sumo sacerdote. Diz que na túnica do sumo sacerdote havia uma campainha e uma romã, rodeando a bainha da túnica do sumo sacerdote. E segundo a tipologia bíblica, a campainha faz o quê? Qual é o objetivo de uma campainha? Fazer barulho. Então a campainha na bainha do sumo sacerdote representa a manifestação dos dons espirituais, e a romã representa o fruto do Espírito. Aleluia. Então na roupa do crente, não na roupa física, mas na roupa espiritual, tem que ter campainha e tem que ter romã, tem que ter campainha e tem que ter romã, tem que ter os dons do Espírito Santo e tem que ter o fruto do Espírito Santo representado na romã. Então, irmãos, irmãos e irmãs, a noiva disse: vamos para o campo, vamos ver se já florescem o que, meus amados irmãos? As vides. Vejamos se abre o que, meus amados irmãos? A flor. E se já brotam as romeiras ou romanzeiras, depende da tradução. Ela disse: meu amado, vamos olhar como é que está o pomar. Vamos olhar como é que estão as vinhas, vamos olhar como é que estão as romanzeiras, vamos ver se já estão brotando, se já estão frutificando, vamos ver se a nossa lavoura espiritual está bonita. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ela disse: vamos, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se já florescem o que, meus amados irmãos? As vides, se abre a flor e se já brotam as romeiras. Irmãos amados, nós somos chamados para frutificar. Nós somos chamados para dar frutos. Amém? Amém? Uma planta que não dá fruto, que foi que Jesus disse? A árvore que não dá fruto. E João Batista também falou, deve ser o que, meus amados irmãos? Cortada.
E quais são os frutos que nós devemos dar? Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós somos enxertados na oliveira, nós somos enxertados na videira. E um ramo enxertado em outro, ele recebe o quê? Uma vara enxertada num tronco. O que é que aquela vara recebe do tronco original? Recebe a seiva. E a seiva vem para brotar o quê? Nos galhos. Para brotar o quê? O fruto. Então, irmão, Jesus nos salvou. Jesus nos converteu e veio morar em nós. E deixou em nós a sua seiva pelo poder do Espírito Santo, para que nós demos fruto, para que nós produzamos frutos e frutos bons. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? E qual era a preocupação da noiva neste versículo? Qual era a preocupação dela? Era olhar para a vinha, era olhar para as romeiras, para ver o quê? O que era que ela queria saber? O que era que ela queria observar? Se aquela romeira, se aquela videira estava produzindo frutos, se já estavam aparecendo as flores, se já estavam brotando as romeiras, se já floresciam as vides. Irmão, isso fala de um autoexame, de uma preocupação. Ela estava preocupada com a frutificação. E nós, crentes, quando estamos despertados, nós cristãos, quando estamos despertados, nós nos preocupamos. Jesus, será que eu estou dando fruto? Será que eu estou produzindo como o meu Senhor quer que eu produza? Será que eu estou produzindo frutos doces como Jesus quer que eu produza esse fruto doce? Aleluia. Ela disse, meu amado, mas ela não foi sozinha, ela chamou quem? Ela chamou quem para ir com ela fazer essa inspeção? Ela chamou quem para ir com ela fazendo essa inspeção? Ela disse, levantemo-nos de manhã. Ela está falando com o amado. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Meu amado, vamos lá comigo. Vamos ver se já florescem as vides. Vamos ver se já se abre a flor. Vamos ver se já brotam as romeiras. Isso significa um crente preocupado com o seu estado espiritual. Jesus. Porque, irmão, quem está avivado, ele quer dar fruto. Quem está avivado, ele quer produzir. Quem está avivado, ele quer ser uma árvore frutífera. Ele se preocupa, ele próprio se preocupa consigo mesmo. Meu Deus, será que eu estou dando fruto? Será que eu estou florindo? Será que eu estou brotando? Será que já tem fruto na minha vida para o meu amado? Aleluia. E nessa noite, você vai aprender a todo dia fazer essa oração. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 13, 5. Glória a Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Vamos voltar ao versículo. Examinai-vos a quem, irmãos? A vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a quem, meus irmãos? A vós mesmos. Essa versão está verdadeira ou ela está falsa? Espera, deixa eu ver. Examinai o vizinho. É assim que está na Bíblia de você? Examinai-vos a quem, meus amados irmãos? A vós mesmos. Porque tem gente, irmão, que gosta de cuidar da vida alheia, mas não examina a si mesmo. A Bíblia não manda você examinar a vida de ninguém. A Bíblia manda examinar-se a si mesmo. Terça-feira vai ser a Santa Ceia do Senhor. E o que é que Paulo diz para poder tomar a ceia? Examine-se o homem e o vizinho. A si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, irmão, quando nós estamos avivados, não precisa ninguém nos examinar. Nós mesmos examinamos a nós mesmos.
A gente tem uma preocupação consigo mesmo. Meu Deus, será que eu estou agradando a Deus? Será que a minha vida está em flor? Será que eu estou brotando fruto? Será, Jesus, que eu estou do teu agrado? Você mesmo se preocupa com você mesmo. A noiva, quando estava avivada, ela disse: meu amado, vamos descer a vinha para a gente ver como é que está a situação. Glória a Deus. Davi, ele tinha essa preocupação, o salmista Davi, no Antigo Testamento, porque não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Não há nenhuma contradição, há complementação e não contradição. Davi, 1000 anos antes de Cristo, ele, quando estava avivado, ele pediu a Deus: Deus, me examine, Deus, me ajude a eu olhar para mim mesmo. Vamos ver isso no Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. Por favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quem foi que fez esta oração, irmãos? Aprendam, quem foi que fez esta oração? 1000 anos antes de Cristo, Davi dizia de joelhos, chorando, porque Davi era um crente sensível. Davi, ele teve uma fase de frieza, ele teve uma fase de fraqueza. Foi quando ele teve o caso com Batseba e mandou matar o marido de Batseba. Ali foi uma tragédia na vida de Davi. Mas tirando isso, Davi era um cristão sensível. Vamos usar a palavra cristão, evidentemente contextualizando. Davi era um cristão sensível, era um cristão que vivia ligado com Deus, e ele tinha medo de desagradar a Deus. Aí ele, toda vez que orava, ele dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Em outras palavras, Senhor, vê se tem em mim alguma coisa ruim, se tem alguma coisa que não te agrada, se tem alguma coisa que não é do teu agrado. Se tiver, volta para o 24, se tiver, guia-me pelo caminho eterno. Me pega pela mão e me coloca nas tuas santas veredas, nos teus caminhos direitos, Senhor. Então, quando a igreja está avivada, não precisa ninguém cutucar. O próprio crente, ele quer se corrigir. O próprio crente, ele quer dar fruto. O próprio crente, ele se preocupa consigo mesmo. Aleluia. Quando a pessoa não está avivada, irmão, ele nem liga, ele nem se incomoda com nada, ele peca, repepeca, tripepeca e sai pecando. E para ele, fez nada, né? A Bíblia diz que a mulher adúltera, está escrito lá em Provérbios, que ela é como a pessoa que come, limpa a boca, bebe água e diz: está tudo bem. Está escrito lá na palavra de Deus em Provérbios. Meus amados irmãos, mas quando nós estamos avivados, ficamos assim, preocupados, se estamos dando fruto, se estamos agradando ao Senhor. Aleluia. Mas vamos mais adiante. Glória a Deus. Os irmãos sabem que o projeto de Deus é que nós floresçamos. O projeto de Deus é que nós demos fruto. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com a vara de Arão. Como é que a gente sabe que uma planta está viva? Como é que a gente sabe que uma planta está viva? Como é que a gente sabe? Quando ela floresce, quando ela dá frutos. Os irmãos sabem que duvidaram de Arão. Duvidaram se Arão tinha chamada de Deus ou se foi peixada de Moisés. Porque Moisés colocou quem para ser sumo sacerdote? Moisés colocou quem? E Arão era seu irmão. Aí disseram: é peixada. Foi peixada. Foi, vamos dizer hoje, nepotismo, né? Foi nepotismo. Moisés botou Arão, Arão é irmão dele, e foi aquela murmuração e foi aquela confusão, porque tem gente que faz arenga por tudo neste mundo. Glória a Deus. Aí fizeram uma confusão, houve a confusão de Coré, o chão se abriu, desceu gente, foi aquela coisa horrorosa. Aí Moisés disse: para tirar a prova dos 9, das 12 tribos de Israel, vocês, cada chefe, corte uma vara e coloque diante da arca da aliança. Vamos trazer quantas tribos eram? Quantas tribos eram, meus amados irmãos? 12.
E Moisés disse: olha, cada um corte uma vara, traga e vamos colocá-las diante do Senhor. E é para trazer vara seca. Eu quero cada um trazer uma vara seca, uma vara morta. Vara morta, vara seca, floresce? Sim ou não? Não. Aí diz: tragam as varas secas e nós vamos colocá-las diante do Senhor. E bote o nome de cada tribo. E bote o nome de cada pai de família. E da família de Levi, o pai da família era Arão. Botaram o nome de Arão e botaram o nome dos outros 12. Aí colocaram diante do Senhor, fecharam o tabernáculo. E os irmãos sabem que no Santo dos Santos ninguém poderia entrar. E ficou lá. Glória a Deus. Botaram guarda, certamente para ninguém dizer que houve subterfúgio, para ninguém dizer que houve maracutaia. Certamente cercaram o santuário, o tabernáculo de vigias, de guardas. Glória a Deus. E quando foi no outro dia, foram abrir o tabernáculo para ver qual foi a vara que tinha florescido. Glória a Deus. Vamos ver isso em Números, capítulo 17, versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Como foi que ficou confirmado o ministério de Arão? Porque a vara de Arão Florescia. Era o sinal que Deus estava com Arão. Era o sinal que Arão era o chamado de Deus, era o escolhido de Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Era sinal que Arão tinha vida. A vara floresceu. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, e nós devemos também florescer. Nós devemos também dar fruto. Nós devemos nos examinar se estamos dando fruto. E o fruto do Espírito qual é? O fruto do Espírito. Não confunda dons do Espírito com fruto do Espírito. Os dons estão em Coríntios 12. Dom de línguas, dom de profecias, dom de interpretação de línguas, dom de cura, dom de maravilha, dom de fé, dom de palavra da ciência, dom de palavra da sabedoria, dom de discernimento dos espíritos. Isso aí não são frutos. Isso aí são o que, meus amados irmãos? Dons. O fruto é em Gálatas 5:22. Não está no script, mas vamos buscar Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Bota na NVI, por favor. O fruto é o fruto. Esse é o fruto que Jesus quer ver em nós. Primeiro, na Bíblia NVI, por favor. O fruto do Espírito é primeiro o que, irmãos? Segundo, o que? Terceiro. Quarto. Quinto. Amabilidade. Sexto. Bondade. Sétimo. Fidelidade. Oitavo. Mansidão. E o nono. Domínio próprio. Veja, volte por favor para o versículo 22. Mas o fruto, olhe para cá, não são os frutos. É o que, meus amados irmãos? O fruto. É um fruto só, é como uma laranja. Uma laranja, ela é um fruto só, mas ela tem vários o quê? Gomos. Vários gomos, vários bagos. É como uma jaca. Uma jaca é uma jaca só, mas quando você abre, tem os bagos. O fruto do Espírito é um só. Você tem que ter o cacho completo. Você tem que ter a laranja completa. Porque tem gente que diz assim: eu tenho o amor, mas eu não tenho a paciência. Não, não pode. Glória a Jesus. Tem que ter o amor, tem que ter a alegria, tem que ter a paz, tem que ter a paciência, tem que ter a amabilidade, tem que ter a bondade, tem que ter a fidelidade, tem que ter a mansidão e tem que ter domínio próprio. É o fruto, o fruto. Os dons não, os dons você pode ter um dom e não ter o outro. Você pode ter o dom de profecia e não ter o dom de ciência. Você pode ter o dom de ciência e não ter o dom de variedade de línguas. Você pode ter o dom de variedade de línguas e não ter o dom da interpretação. Os dons são independentes, mas o fruto é um só. Amém? Primeiro fruto, amor. Quem ama não faz o mal ao próximo.
Segundo, alegria. Irmão, tem crente, irmão, que carrega dentro de si amargura. Parece que ele foi batizado num tanque de limão azedo. Glória a Jesus. É aquela cara feia, enroscada. Onde ele chega, o pessoal diz: sangue de Jesus, lá vem ele. Não é verdade, irmão? Aquela pessoa azeda, amarga. Eita, não, você não está dando fruto, a sua vara está seca. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O verdadeiro crente, onde ele chega, a paz de Deus reina no ambiente. Tem gente que onde chega, a confusão chega, irmão. A vara está seca, não tem, está ruim o negócio aí. Paciência, meu Deus, esse eu preciso muito, Jesus. Que é tanta gente me fazendo raiva, meu Deus, glória a Jesus. Paciência. Amabilidade. O que é amabilidade? É tratar as pessoas, o que, meus amados irmãos? Amigavelmente, com carinho, bondade, fidelidade, fiel a Deus, fiel à esposa, fiel à igreja, fiel ao seu pastor, fiel ao seu líder, fiel à sua denominação. É um fruto do Espírito. Mansidão. E o que, meus amados irmãos? Domínio próprio. Temperança, que é domínio próprio. Mesmo que você tenha vontade de pecar, mas o Espírito Santo lhe dá o freio e você domina. Aleluia. É fruto de quê, meus amados irmãos? Do Espírito. Então, irmãos amados, quando nós estamos avivados, nós nos preocupamos se o fruto está brotando na nossa vida, no nosso pomar. Se temos as romeiras, se temos as romanzeiras, se temos as videiras, se estão brotando, a gente fica preocupado. Jesus, eu quero te agradar. Mas vamos adiante. Meus amados irmãos, mas às vezes o amor esfria. Às vezes o amor a Jesus, o amor ao próximo, o amor vai esfriando. O amor, irmão, é uma chama. É uma chama, e para a chama manter acesa, você tem que estar colocando o que, meus amados irmãos? Lenha. Se você deixar de colocar lenha, vai se apagar, e o amor se apaga. Meus amados irmãos, aí aqui em Cantares tem uma coisa que pouca gente entende, e eu vou explicar hoje com a ajuda de Deus. Glória a Deus. Versículo 13. As mandrágoras dão cheiro, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos. Para um pouquinho. Aparece aí uma palavra estranha, mandrágoras. Mandrágoras. Meu Deus, mandrágora. O que é isso? No Brasil não tem. O que são mandrágoras? Mandrágoras são plantas da base do Mediterrâneo, que dá muito na região do Mediterrâneo, da África, a Ásia Menor, a Palestina, toda a região do Mediterrâneo, tanto do lado da Europa quanto do lado da África e da Ásia, dá mandrágoras. O que são mandrágoras? Mandrágoras, irmãos, é uma planta tubércula. Ela tem raiz como se fosse uma batata, como se fosse uma macaxeira, como se fosse um inhame. Ela cresce para baixo e com uma raiz típica, e ela floresce, ela tem os ramos. E a mandrágora, irmão, lá no Oriente, ela é tida, não estou dizendo como científica, mas de uma forma empírica, ela é tida desde a antiguidade como um afrodisíaco e fertilizante. Diz que quando o relacionamento do casal estava frio, o esposo não estava apaixonado pela esposa, nem a esposa apaixonada pelo esposo, então tinha que procurar mandrágoras. Tem gente que está assim, meu Deus, onde é que eu vou achar? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Tinha que procurar mandrágora. Aí para fazer um chá, eu não sei se era um chá, eu não sei o que era. Era um chá, né? Eu vou até mostrar as mandrágoras para vocês, por favor. É possível? Pronto, irmão, olhe como é. Essa aí é a mandrágora, a raiz, essa parte de baixo, e a flor para cima, e tem umas que parecem com um corpo humano. Vocês têm, pronto, olha que armada, irmão, glória a Deus. Isso aí é a raiz da mandrágora. A parte de baixo é desse jeito. Parece uma pessoa, não parece uma pessoa? Parece uma pessoa. Então os antigos acreditavam que isso era afrodisíaco,
que despertava a paixão, despertava o amor que estava esfriado, ao tomar esse chá, ficava mais animado, mais apaixonado, mais apaixonada. Então, meus amados irmãos, bom, pode tirar para acabar com esse negócio aqui agora, glória a Deus, para poder continuar dando a doutrina. Então, meus amados irmãos, muito bem. Então, o que é que acontece, irmãos? Por que foi que apareceu aqui do nada no texto, aparece esse assunto de mandrágoras? Do nada. Os irmãos sabem que toda a escritura é divinamente o que, irmãos? Inspirada e proveitosa. Nós vamos ver essa história das mandrágoras na família de Jacó. Os irmãos sabem que Jacó tinha 2 esposas e 2 concubinas. Os irmãos estão lembrados? Pastor Oswaldo, e Deus aprovava? Não. O casamento é da origem. Jesus disse, no princípio não foi assim. Foi assim ou não foi que Jesus disse? No princípio Deus fez macho e fêmea, e a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a quem? A sua, no singular. O projeto de Deus sempre foi o casamento monogâmico. Um homem e uma mulher. Mas com a queda, vieram as variações, vieram os desajustes. E esses desajustes que aconteceram na sociedade, Deus não aprovava. Deus apenas o que, meus amados irmãos? Tolerava, não aprovava. Até que Cristo veio. Quando Cristo veio, Cristo corrigiu tudo aquilo que não estava do agrado de Deus. Então o casamento voltou a ser original. Amém? Um homem e uma mulher. Cristo disse, no princípio não foi assim. Vamos voltar. Jesus, quando veio, disse, vamos voltar a ser como era no princípio. Então, mas no tempo de Jacó, Jacó tinha Leia e tinha Raquel. E elas entregaram para ele, para disputa, as 2 servas, Bila e Zilpa, não é assim? Entregou, então ele ficou com 4 esposas. E elas disputando quem era que teria mais filhos. E Raquel não tinha filhos. Raquel não tinha filhos, Raquel era estéril. E quando foi um dia, Rúben achou mandrágoras. Achou mandrágoras. Vamos ver isso no livro do Gênesis, capítulo 30, versículo 14 a 16. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Fique com a Bíblia aberta. Os irmãos sabem que Rúben era filho de Leia, ou de Lia. Rúben era filho de Lia, e ele estava catando no campo, e coincidentemente encontrou o que, meus irmãos? Mandrágoras. Era como se ele tivesse achado o que, meus irmãos? Um tesouro, aquilo valia dinheiro. Aquilo era coisa rara. Mandrágora não é coisa que se acha assim, de monte, não. Então Raquel, que era estéril, Raquel, que não tinha filhos, pediu, negociou essas mandrágoras para fazer uma porção, para fazer um chá, para quando ela fosse deitar-se com seu marido, com Jacó. Então ela achava que com aquele poder daquelas mandrágoras, o amor iria despertar, e a sua madre iria se tornar o quê, meus amados irmãos? Fértil, iria se tornar frutífera. E ela negociou com Lia, e ela conseguiu. É verdade que ela abriu a madre, não foram as mandrágoras, foi Deus. Mas a mandrágora era apenas um símbolo, a mandrágora era apenas vamos dizer assim, um toque, era apenas um sinal visível daquilo que Deus iria fazer invisivelmente. Então vamos ver no versículo seguinte, 15, versículo 15. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás,
porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho, e deitou-se com ela aquela noite. Agora, Raquel ficou com as mandrágoras, agora o 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. 23. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. 24. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém. Vocês estão entendendo, irmão, para que é que serve a mandrágora? Porque a briga pelas mandrágoras, porque as mandrágoras, acreditava-se que as mandrágoras revitalizavam, que as mandrágoras faziam o amor ferver, que as mandrágoras fertilizavam, que as mandrágoras tinham poder de fazer frutificar o amor e frutificar o fruto de amor, que eram os filhos. Então, meus amados irmãos, de repente, lá em Cantares, falando de frutificação, falando de amor, o Espírito Santo mandou colocar: as mandrágoras dão cheiro. O que é que significa isso? Significa, irmão, que tem crente, não materialmente, mas espiritualmente, tem crente precisando de chá de mandrágoras. Não fisicamente, mas espiritualmente. Tem crente que o relacionamento dele com Jesus está frio. Ele está desinteressado, ele está sem querer negócio com Jesus, ele está sem uma vida de oração, ele está sem uma vida de santificação, ele está sem uma vida de leitura da Bíblia, ele está sem uma vida de fervor, ele está sem uma vida de amor. Meu Deus, que frieza, que indiferença é essa? Mas Jesus disse: eu coloco mandrágoras à sua disposição para você se restaurar. As mandrágoras estão fazendo efeito. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a igreja precisa de mandrágora. Pastor Oswaldo, e essa mandrágora, onde é que eu vou achar a mandrágora espiritual? Olha para cá. Se aqui no Brasil já não tem mandrágoras materiais, não tem. Só lá para as bandas do Oriente, para as bandas do Mediterrâneo. Aqui no Brasil não tem mandrágoras, pelo menos eu nunca ouvi falar. Pastor, e onde é que eu vou achar mandrágoras para despertar o meu amor por Jesus? Onde é que eu vou achar mandrágoras espirituais para eu virar um crente fervoroso, para eu virar um crente amoroso, para eu virar um crente dedicado, para eu virar um crente cheio da graça, para eu virar um crente apaixonado por Jesus? Pastor, onde é que eu vou achar essa mandrágora que vai produzir amor em meu coração? Aleluia. Eu acho lindo o casamento entre o Antigo Testamento e o Novo. Não há contradição, há complemento. Sabe quem responde quem é que vai trazer essa mandrágora para nós? Sabe quem é que responde quem é que vai derramar essa mandrágora para fazer o coração ferver? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 5, versículo 8. Perdão, capítulo 5, versículo 5. Foi o erro meu. Capítulo 5, versículo 5, por favor. Capítulo 5 de Romanos, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem é o único que pode trazer a mandrágora celestial para o nosso coração? Quem é, meus amados irmãos? O Espírito Santo é o único que pode trazer a mandrágora do céu e acender no coração da igreja o fervor, o amor, a paixão, a dedicação a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Só Ele, irmãos. Para a frieza da igreja, para a indiferença da igreja na Europa, para a indiferença da igreja na América, para a indiferença que está chegando no Brasil, somente o Espírito Santo trazendo uma porção de mandrágora do céu. Só um derramamento do Espírito Santo
para fazer essa igreja ferver de amor, de paixão para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum pastor tem esta mandrágora. Nenhum presbítero tem essa mandrágora. Nenhum obreiro tem essa mandrágora. Só o Espírito Santo é quem pode trazer essa mandrágora do céu e derramar nos nossos corações, para que nós fervamos de amor para com Jesus Cristo. Aleluia, 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 bendito seja Deus. Se o Espírito Santo derramar essa mandrágora, vocês vão ver o que é que vai acontecer na igreja. Aleluia. Pastor não pode fazer crente amar Jesus. Pastor não pode apaixonar crente por Jesus. Pastor nenhum, ele pode ser o maior pregador, ele não pode apaixonar ninguém por Jesus. Agora o Espírito Santo, quando ele derrama do céu a mandrágora celestial, a graça celestial, o poder celestial, aí os corações se apaixonam por Jesus. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aí os crentes despertarão a paixão por Jesus. Paulo, ele bebeu dessa mandrágora. Não da mandrágora do mato, mas da mandrágora espiritual que foi trazida pelo Espírito Santo. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 5 e 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Pronto. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo disse, porque o amor de Cristo, o que, irmão? Nos constrange. Você sabe o que significa a palavra constranger? Constranger significa apertar, significa ligar, significa apertar fortemente, significa pressionar, significa arrochar. Glória seja dado o nome de Jesus. Por que era que Paulo era apaixonado por Jesus? Porque ele tinha um amor no coração dele que o constrangia. Não era uma força externa, não era o pastor presidente dele que empurrava ele, não era um bispo que oprimia ele para ele fazer a obra. Era o amor de Cristo que estava dentro do coração dele. Quando você tem essa mandrágora dentro do seu coração, não precisa ninguém mandar você fazer nada. Quando você tem essa mandrágora no coração, você tem um constrangimento produzido pelo Espírito Santo. Não precisa, o pastor não precisa mandar orar, o pastor não precisa mandar ler a Bíblia, o pastor não precisa mandar você se santificar, o pastor não precisa mandar você se vestir direito, o pastor não precisa mandar você cooperar, o pastor não precisa mandar você fazer nada, porque lá dentro a mandrágora do Espírito Santo já está constrangendo, já está constrangendo, já está constrangendo, já está operando a mandrágora do Espírito. Aleluia. Amém, Jesus. As mandrágoras dão cheiro. Eu estou sentindo o cheiro das mandrágoras do Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo vai derramar porção de mandrágora celestial, levante a voz, levante a mão e glorifique a Deus e diga: Deus, eu preciso dessa porção de mandrágora do céu. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. Não é o meu pastor que me constrange, é o amor de Cristo. Não é uma autoridade que lhe oprime, não é uma autoridade, não é alguém que lhe empurra a pulso, não. É o amor de Cristo que lhe constrange. Aleluia. Aleluia. Outra pessoa tem aqui, Paulo disse uma vez, ele disse: já não sou eu que vive. O amor de Cristo era tão grande em Paulo, o Espírito Santo tinha derramado um amor tão grande em Paulo, que ele disse: já não sou eu quem vivo.
Mas eu estou tão apaixonado por Jesus que Ele já vive em mim. Eu penso nele toda hora. A minha vida é dedicada a Ele toda hora. A minha vida é para a glória dEle toda hora. A minha vida já perdeu o sentido. Eu já não vivo mais para mim. Eu já não faço mais nada para mim. É tudo para Ele, é tudo para Ele, é tudo para Ele, é tudo para Ele. Porque o amor dEle me constrange. As mandrágoras do Espírito me tomaram e eu estou apaixonado por Ele. Quem está sentindo o cheiro de mandrágora do Espírito? Mandrágora do Espírito. As mandrágoras dão cheiro. Nós estamos sentindo o cheiro das mandrágoras espirituais. Quando o Espírito Santo derrama a porção de mandrágora do céu na igreja, a mocidade se levanta e ela mesma vai fazer a obra. A mocidade se levanta e ela mesma vai orar de joelhos, porque as mandrágoras estão agindo, a graça do Espírito está agindo. Não precisa o coordenador nem mandar orar, ele já vem orar. Quando marca uma consagração, em vez de só ter 2 jovens orando, chega 10, 12, 15, 20 de joelho, falando língua, profetizando, aplaudindo o Senhor, glorificando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? São as mandrágoras do Espírito. Meu Deus, o que é que essa menina tem que ela só vivia no TikTok e agora está com a Bíblia e chorando e lendo Bíblia e falando língua e até fazendo anotação? O que é isso que essa menina só vivia no TikTok e agora o negócio dela é livros espirituais, é comentário bíblico? O que é isso? O que é isso? É a mandrágora. É que o Espírito Santo derramou porção de mandrágora. Aleluia. E o coração dela está apaixonado, despertado por Jesus. Aleluia! Manda Jesus, manda Jesus. As mandrágoras dão cheiro. Quando o obreiro está frio, perdeu o ânimo. Quantos obreiros por este Brasil e por este mundo afora que já perderam o ânimo. Quantos ministros de Deus que já não têm mais força. Decepcionados com a vida, decepcionados com os problemas, decepcionados com a trajetória. Eu já fui animado, eu já preguei, eu já visitei, eu já ajudei, mas hoje eu estou aqui. Você está precisando de mandrágoras. E essas mandrágoras só quem pode trazer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, renovo. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado para renovar o nosso ministério. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Eita! Glória a Deus! Eu acredito que antes do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai trazer porção de mandrágora para renovar o amor, para renovar o fervor, para renovar a aliança, para renovar a santidade, para renovar o evangelismo, para renovar a missão, para renovar o voluntariado, para renovar o serviço. As mandrágoras dão cheiro. Quantas vezes eu preciso da mandrágora do céu? Quantas vezes nós estamos cantando o hino de Feliciano Amaral? Estou cansado e sem força, porém tenho que avançar, até que Deus me chame para o seu lar, pois ali tudo brilha e o Cordeiro é a luz, onde as noites são claras sem paz. Aí a mandrágora vai chegando, e a gente canta: sei que algum dia no vale só haverá a paz, só haverá paz no
vale para mim, eu sei. Só haverá paz no vale para mim, eu sei. Aí Jeová, o Espírito Santo vai derramando a mandrágora, o Espírito Santo vai derramando a mandrágora, o Espírito Santo vai derramando a mandrágora, o Espírito Santo vai derramando a mandrágora da graça. E você que estava no pó, você renova o amor, você renova o fervor, você renova nesta noite. Deus quer mandar mandrágoras celestiais para despertar o amor daqueles que estão frios, daqueles que estão apáticos, daqueles que estão desanimados, daqueles que já não amam a Jesus como amavam antigamente. Glória a Jesus. Glória! Vamos ficar de pé. Aleluia.